Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Bom dia a todos. Vou inicialmente agradecer o convite que foi feito a mim, como delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e membro da LIP Brasil, agente da Lei contra a Proibição, que defende, e aí eu inicialmente já coloco com a minha posição no debate dessa mesa, eu como delegado de polícia e membro da LIP vou defender a legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Então é importante que a gente já de início coloque o marco de onde nós estamos falando e espero mostrar também que dentro da polícia hoje nós temos muitos policiais, civis, militares também, que pensam em uma mudança na política de drogas no nosso país. Então, queria agradecer muito a confiança pelo convite que me foi feito pelo Renato Malcher, agradecer também ao Henrique Carneiro, que de carneiro não tem nada, e a toda a organização, agradecer a Alessandra, cumprimentar a todos. Bom, o tema que é proposto, guerra às drogas e o impacto na sociedade. Bom, se a gente for falar de impacto de guerra, eu vou reduzir os meus 10 minutos, mais ainda no tema, para falar da letalidade do sistema penal em relação às drogas. Porque o maior efeito que uma guerra pode provocar na sociedade é a morte, E em se tratando de letalidade do sistema penal provocado pela guerra às drogas, nós no Brasil temos um problema que eu vou trazer algumas questões para a gente tentar depois da minha colocação trabalhar nos debates. A questão da saúde, acho que o Rubens César, que está chegando, pode falar muito bem, A questão do sistema carcerário, que também tem um impacto na sociedade, encarceramento em massa de pessoas por conta do proibicionismo, A Luciana Boatê pode falar, e eu vou me ater somente na questão da letalidade. A Anistia Internacional divulgou pesquisa realizada em 2011, na qual constatou que nos 20 países que ainda mantêm a pena de morte no mundo, foram executadas 676 pessoas, isso no ano de 2011, 676 pessoas. A Anistia Internacional só não conseguiu os números da China, porque a China não revela os números, nos dados. Mas, tirando a China, 20 países que ainda têm pena de morte executaram 676 pessoas no ano de 2011. Interessante notar que no Rio de Janeiro e em São Paulo foram produzidas 961 mortes a partir de ações policiais pelo sistema penal. Isso vai totalizar um número 42,16% maior do que todas as vítimas que foram executadas nesses países que têm pena de morte legal. Isso é um grande problema, é um problema que eu estou tentando trabalhar agora no doutorado, por conta do nosso país ter uma Constituição que veda, proíbe, torna como prescrita a pena de morte. Então, como que nós conseguimos, essa que é a pergunta que eu quero trazer, que eu acho que é o grande impacto que nós vamos ter que discutir, como nós conseguimos produzir uma letalidade tão grande num país que não tem pena de morte, que consegue superar as execuções praticadas nesses países que têm pena de morte legal. Nós estamos falando do ano de 2011, onde se comemorou um decréscimo nos índices da letalidade dos chamados autos de resistência, porque 2011 teve uma queda. Interessante, porque se nós formos observar os anos anteriores, chama atenção as cifras nada ocultas daquilo que o professor Nilo Batista chama de política criminal com derramamento de sangue, quando se refere à política de criminalização das drogas. Nós tivemos uma marca histórica em 2007 no estado do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro ele é um modelo para muitas coisas, como diria o Fausto Fawcett, do melhor e do pior do Brasil, o músico. Então, nós somos um modelo também de letalidade. No ano de 2007, nós tivemos 1.330 pessoas mortas no estado do Rio de Janeiro por ações policiais, a partir de ações policiais, com 902 homicídios praticados por agentes policiais em serviço somente na capital. Para vocês terem uma ideia, em uma década, se nós formos somar os autos de resistência no estado do Rio de 2002 até 2011, de 93, desculpa, até 2012, numa década, de 93 a 2012, nós temos 13.671 registros de pessoas mortas pelo sistema penal a partir de ações policiais.
Nós estamos diante daquilo que o professor Zaffaroni chama de massacre, né? Ele, num recente livro, eu sou professor, já vou logo recomendando a vocês, chamado A Palavra dos Mortos, editado aqui no Brasil pela editora Saraiva, o Zaffaroni ele vai dizer o seguinte: nós não podemos trabalhar com o conceito de genocídio, porque a construção que se fez do que é genocídio, que foi incorporado em nossa legislação, uma construção política que tentou, no caso a União Soviética na época, se proteger em relação às mortes praticadas contra pessoas que divergiam politicamente. Os Estados Unidos tentaram se defender em relação às mortes praticadas lá em Hiroshima durante as guerras, e aí foram construindo um conceito de genocídio que ele é muito pouco aplicável, né? Que é o extermínio de uma parcela ou o extermínio total de uma população, a ponto do Pol Pot lá no Camboja falar que o que ele fez lá ao matar mais de 2 milhões de pessoas não foi extermínio não, era simplesmente ele estava neutralizando o antigo povo que defendia a burguesia, né? Então nada se encaixa no genocídio. Então o professor Zaffaroni vai dizer que nós precisamos de um conceito criminológico, e ele vai trazer para nós nesse livro o conceito de massacre. Esse conceito de massacre eu acho importante porque é dentro desse contexto, né, criminológico de um massacre que eu quero fazer a avaliação da letalidade do sistema penal na guerra às drogas, né? O Zaffaroni vai dizer o seguinte: entendemos que um massacre é, antes de tudo, um homicídio múltiplo, embora na forma de prática, ou seja, de exercício de decisão política, e não de ação isolada e emergente de algum segmento. Assim, não entram no conceito de massacre os casos de assassinatos policiais isolados que não sejam resultado de uma prática sistemática. Então, o primeiro elemento que eu quero trazer para o debate é que nós estamos diante de uma guerra às drogas que traz como impacto à sociedade, né, uma letalidade no nível do massacre. O massacre tem 2 elementos que eu quero trabalhar com vocês. O primeiro, que é uma decisão política, né, e o segundo, que é uma prática sistêmica. E aí eu vou trazer para vocês como objeto da minha fala os chamados autos de resistência, né? Não é possível se falar hoje, desvincular o debate dos autos de resistência da letalidade do sistema penal da guerra às drogas. Eu tenho certeza que não, porque eu tenho estudado os pedidos de arquivamento do Ministério Público na minha tese de doutorado, e eu posso garantir a vocês, a política existe porque não é só o policial apertando o gatilho, não é só o gatilho fácil. É uma política sistêmica que tem outras agências, incluindo o Ministério Público, a legitimar esse massacre em nosso país. E por que eu digo isso? Porque uma recente pesquisa feita pelo o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ, chegou a estudar que os autos de resistência instaurados a partir do ano de 2005, 99,2% desses inquéritos foram arquivados a partir de um pedido do Ministério Público e arquivado por um juiz de direito. Ou seja, existe uma colaboração entre as agências do sistema penal a produzir esse massacre. E isso demonstra que existe uma política, né? Então nós temos que tentar desconstruir essa política dentro do que foi construído na guerra às drogas. Olha só, quem construiu isso foi o proibicionismo. E só tem uma maneira de nós desconstruirmos isso, né, a partir da legalização. Portanto, eu já coloco aqui, já provocando, né, que nós temos que avançar no debate no que diz respeito à mudança das políticas de drogas. A descriminalização da conduta do usuário, né, não vai ter efeito nenhum nesse impacto da letalidade, porque não é o usuário que vai morto. Quem vai para a vala é o traficante de drogas. Essa figura fantasmática, de acordo com a professora Vera Malaguti Batista, que é um saco de gatos, que entra de tudo, com todos os comportamentos, do garoto que solta pipa, o garoto que manda hoje uma mensagem pelo SMS, porque hoje já não é mais pipa, né? Agora é SMS. Agora não temos mais o olheiro. Lá no Rio, com o fenômeno, com o fenômeno das UPPs, nós temos agora o ligação. Então entra várias categorias, a mulher que tenta colocar uma pequena quantidade de drogas no sistema prisional, né, para o companheiro, traficantes também. Então traficante engloba uma série de condutas que são definidas, né, no ambiente social, né, como a encarnação do mal, né. Isso é do campo religioso também, conforme o professor Henrique Carneiro já tinha colocado. A encarnação do mal,
né? E como diria o Eduardo Galeano, na luta do bem contra o mal, é o povo que entra com os cadáveres, né? Não houve uma luta do bem contra o mal que nós não tivéssemos como resultado, né, a morte em massa, né, da população, e principalmente da população mais vulnerável, da população mais pobre. Então, a questão toda que eu acho que nós temos que trazer é o seguinte: existe uma letalidade que é absurda e que tem o carimbo, uma chancela de um sistema político que vai legitimar essas mortes a partir de uma única coisa que o auto de resistência faz: identificar a pessoa que morreu como traficante de drogas. Meu amigo, eu vou falar para vocês. Identificado através da juntada da folha de antecedentes criminais do morto. Isso é um absurdo, porque se a ministra, né, a secretária, aliás, quer mudar a nomenclatura dos autos de resistência, né, a Secretária Nacional de Direitos Humanos, nós não temos que mudar só a nomenclatura, nós temos que mudar aquela forma jurídica, porque eu nunca vi num inquérito de homicídio se juntar a folha de antecedentes criminais do morto. Porque o que interessa, né, se o morto cometeu um crime? Já morreu, né? Agora sim, ele está com a saúde perfeita, né? Porque só os mortos têm a saúde perfeita, né? Então, acabou. Não há que se punir uma pessoa que já morreu, está extinta a punibilidade, mas nos autos de resistência, se o delegado não inclui a folha de antecedentes criminais, o Ministério Público pede: junte-se a folha de antecedentes criminais do morto. Para quê? Para que serve juntar a folha de antecedentes criminais do morto? Para identificar ele como um eliminável, uma vida indigna de ser vivida. Evidentemente que essa categoria, né, ela vai, esse criminoso, e o Foucault vai trabalhar isso é importante, porque não é qualquer criminoso que perde a cidadania. Não é qualquer... Se vocês forem lá no Vigiar e Punir, Foucault vai dizer o seguinte: não é a gravidade do crime, não é a gravidade do crime que define se uma pessoa está fora do contrato social, se ele realmente vai perder a categoria de cidadão. O que vai definir isso é a periculosidade da desordem que o crime pode provocar. Então, eu ficava impressionado, né, porque eu fiquei durante algum período como coordenador nas carcerais da Polícia Civil. A história vai me cobrar isso um dia, mas fazer o quê? E eu era coordenador nas carcerais, e os caras que tomavam conta nas carcerais, que eram os presos de confiança, eram homicidas. E o traficante, o garoto que era do tráfico, era considerado o pior criminoso naquele ambiente. Aí eu ficava questionando: bom, como é que um cara que é homicida, que tem 20, 30 homicídios nas costas, ele pode ser muito mais respeitado dentro de um ambiente carcerário do que um garoto que foi pego com um saco de drogas na mão? Porque a construção que se faz do crime do garoto, né, é a construção da desordem, do perigo, né? O homicida não. É um crime que, para aquele ambiente, não era considerado capaz de retirar a cidadania daquele presidiário, daquele preso. Então, o tráfico de drogas ele foi erigido hoje, no nosso ordenamento jurídico, como o crime mais grave. É o único que permite extradição de brasileiro. Não brasileiro nato, né? Brasileiro naturalizado. No tráfico de drogas internacionais, a Constituição brasileira autoriza a extradição, e o professor Salo de Carvalho disse: olha, esse é o nosso crime mais grave, né? Por conta desse discurso, né, hoje nós temos, né, críticas ao projeto de lei, né, do Osmar Terra, mas só voltada para aquilo que atinge o usuário. Porque o próprio ministro da Justiça acabou de dar uma entrevista dizendo que ele não concorda com muita coisa, mas concorda com o aumento da pena para o tráfico, né? Da pena mínima, vai para 8 anos. Aí reparem, aumenta a pena mínima do tráfico, redução da maioridade penal. Se nós temos conhecimento através de pesquisa que dos crimes contra a vida praticados por adolescentes não chegam a 1%, é 1%, a grande maioria dos delitos que levam a criminalização de adolescentes hoje no nosso país é o tráfico de drogas. O impacto que isso vai ter no sistema prisional é uma coisa impressionante, né? Mas isso eu vou deixar com a Luciana. Vamos voltar, né, para a questão da letalidade. Temos então, para terminar, uma política para matar traficante.
Eu dei uma palestra sobre esse assunto na academia de polícia e um policial irritado levantou para mim: nós estamos atrasados, nós deveríamos fazer que nem a China, lá traficante executado. Eu falei: não, parceiro, está errado, está bobo. A China é que tem que vir no Brasil aprender como é que se mata traficante. Nós é que temos que explicar para os chineses como se mata traficante, para que eles voltem para a China e modifiquem o que eles estão fazendo lá, porque eles vão ver que aqui não funciona. Não funciona, pelo menos para aquilo que se propõe. Mas não é um discurso para resolver. É um discurso para matar. Ou seja, nós temos uma política de extermínio de cidadãos brasileiros, que foram identificados como perigosos. E aí pode ser tanto o Fernandinho Beiramar, como o garoto que está com o radinho transmissor, ou como um garoto que está de bobeira, no movimento, como diria o Mr. Cata, de bobeira no movimento. O cara está ali de bobeira no movimento, identificado como traficante de drogas, ele é uma vida exterminável. Esse impacto letal não nos sensibiliza. Mas não nos sensibiliza por quê? Porque nem a mãe dos traficantes se sensibilizam. Nos autos de resistência, a primeira coisa que se faz é chamar o familiar para ser ouvido no inquérito. E a mãe do traficante que morreu fala assim: eu avisei para ele que esse ia ser o final dele. Eu fiz de tudo para tirar ele dessa vida, mas ele não quis. Eu não tenho nem interesse que essa investigação prossiga, eu já vi vários. Então, essa vida matável, ela na história da civilização ocidental, principalmente depois que o poder punitivo, ele se organizou nessa forma dos Estados nacionais, ele é uma constante. Mas o que nós temos de diferente dessa letalidade dos traficantes para a matança das bruxas? O que nós temos de diferente? Nós temos um discurso civilizatório, racional e um instrumento burocrático. Essa matança é feita dentro do direito. É o direito que mata essas pessoas. Então, o discurso de reformar a polícia, e pior, isso vira um produto cultural do tipo exportação, porque o Tropa de Elite está passando no exterior e agora fizeram um game chamado Favela War. Favela War, onde tudo acontece dentro de uma favela no Rio de Janeiro, e aí vai se pontuando de acordo com a quantidade de traficantes que são mortos. Esse produto foi lançado recentemente. Então, é isso que nós temos que discutir. Esse impacto é o impacto mais grave que o proibicionismo traz. E eu não tenho, como policial, outra maneira de observar esse fenômeno sem ser, atuando na LIP a favor da legalização, da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas, todas. Eu acho que esse vai ser o verdadeiro marco da mudança política. Tá? Muito obrigado. E a polícia também está nesse meio, ela compartilha também com essas representações sociais. E, infelizmente, a guerra às drogas trabalha com a lógica do inimigo, mas todos podem ser inimigos e todos são vítimas, inclusive os policiais.